Salve, tamo no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 93. Nessa edição, gravada no dia 6 de abril de 2016 na Universidade de São Paulo, temos o prazer de anunciar a entrevista com a Aliança Anarquista. E para acessar todo o conteúdo do podcast do coletivo Desobediência Sonora, desobedienciasonora.milharal.org e também pelo Facebook e Twitter. Salve, estamos aí de volta com o podcast Desobediência Sonora, edição 93. Hoje a gente está aqui na USP para entrevistar o pessoal da Aliança Anarquista. Valeu por ter colado aí, o representante aqui da Aliança, o camarada aqui. Então, cara, como que surge a Aliança Anarquista e quando, em que contexto? Então, o surgimento da Aliança, na verdade, ele acaba que ele vem diretamente de uma corrente que tinha aqui no movimento estudantil, o Rizoma, né? Enfim, a Aliança ela surgiu de um projeto de algumas pessoas de dentro dessa organização, que ainda estava se consolidando na época, aí foi 2013, 14 e tal, né? Que começaram esses debates. Então, foi um projeto que, as pessoas sentiram a necessidade de aprofundar as discussões, os posicionamentos, né? Tipo, a nível teórico mesmo, tal, buscando as raízes no anarquismo, que era uma coisa que o Rizoma reivindicava, né? Era uma tendência estudantil libertária e tudo mais. Teve ainda suas raízes no autonomismo, né? Que a gente retoma nas discussões da Aliança, com algumas divergências que a gente aponta com essa forma de movimento, enfim, sua estrutura de organização e tudo mais. Enfim, aí a gente acaba que surge nesse contexto aí, de
realmente senti falta no anarquismo de uma interferência mais, enfim, mais ativa, né, na luta de classes de fato, assim, né, tipo, no movimento dos trabalhadores, de botar os estudantes enquanto, enfim, fazer um recorte de classe mesmo no movimento estudantil, né, de entender que aqui dentro, por exemplo, mesmo da USP, que é uma faculdade super elitizada, medidas de crise e tal, enfim, acabam que, enfim, tô dispersando, acho que a gente vai retomar isso em algumas perguntas, né, mas surge nesse contexto, a gente vem na verdade, os acúmulos da aliança vêm primeiramente de uma militância prática, né, vem da atuação já no Rizoma, que surgiu aí na greve de 2011, né, contra a polícia militar aqui no campus. Enfim, aí foi um processo de realmente, mano, colocar à prova esses acúmulos, colocar na militância prática esses acúmulos que a gente estava adquirindo. Lançamos aí um projeto de partido, né, a gente não é um partido consolidado e tal. E, enfim, acaba que a gente se baseia muito nessa prática e nessa autocrítica, que é muito o que a plataforma trouxe aí pra gente. Certo, e a Aliança nasceu aqui em São Paulo, né, como vocês disseram, e recentemente teve um comunicado que se expandiu para o Rio de Janeiro. Vocês têm conversado com outros locais, assim, em nível nacional, internacional, ou vocês mantêm alguma relação mais estreita, tipo um federalismo, algo assim, em outros lugares? Não, na verdade a gente não opta por uma estrutura federalista, assim, né, a gente é centralizado, sim, é um anarquismo centralizado, tipo, acho que a gente não vê uma divergência entre você se ter esse caráter libertário, né, não uso muito essa palavra, na verdade, por, enfim, diversos motivos, mas e uma estrutura centralizada, né, a gente opta por isso, por uma efetividade e tal, na nossa militância mesmo, como uma necessidade que se impôs pela nossa atuação, de fato. Então, essa questão do Rio, a gente primeiramente expandiu com ingressos aí de militantes pelo estudantil mesmo, né? Primeiramente. A aliança, enfim, foi pela corrente do estudantil, que agora, enfim, nesse congresso que expandiu para o Rio de Janeiro também, trocou de nome, passou a não ser mais o Rizoma, a ser o Enfrentamento, né? Trocou também o Tendência Estudantil Libertária pelo Corrente Estudantil Classista, né? E, enfim... E a aliança, a gente tem essa militância que é de impulsionar essas correntes, tipo, nas categorias aí que a gente tá discutindo em cima para ter os trabalhos, enfim, da militância, das mobilizações e tal. Então, por exemplo, enfim, a gente teve o ingresso agora de um militante lá que expandiu pela corrente aí, que já tinha acordo aí com a gente, e ele passou pelo processo de ingresso que os militantes passam normalmente para entrar aqui no partido. Certo, e pensando vocês falaram sobre plataforma, né? Como que se daria a influência da plataforma organizacional? O que é isso, né? Como vocês entendem a plataforma e como que isso na prática se dá, essa organização que você disse central e tal, na prática, assim? Na prática? Então, na verdade, acho que, meio que para contextualizar, retomando até o que eu já tinha falado um pouquinho agora antes na primeira pergunta, a opção pela plataforma, ela vem, na verdade, de uma autocrítica, né? A plataforma em si, ela já vem de uma autocrítica dos anarquistas, de ter tido aí na Revolução Russa, né, uma atuação totalmente isolada, né, entre si, assim, tipo, isolada entre si, isolada mesmo do movimento geral, e não ter conseguido influir de fato no processo revolucionário, enfim. Isso a gente coloca lá no manifesto, retomando aí a plataforma. E aí o que a gente vê, na verdade, no anarquismo aqui em São Paulo, né? Enfim, acho que no Brasil inteiro, na verdade, mais ou menos essa mesma conjuntura, né? Tipo, do movimento anarquista, assim. De você não ter, tipo, uma centralidade, assim, em atuar nas lutas gerais dos trabalhadores, né? Por salário, contra as demissões, que é onde está realmente inserida a política geral, assim, do país e tal, enfim, da burguesia com os trabalhadores, né, que enfim, é a luta de classe que acontece tanto aqui no Brasil como em qualquer outro lugar aí do mundo. Enfim, e eram atuações, por exemplo, dos autonomistas, de outros setores do anarquismo, como os especifistas, tal, que não davam essas respostas, né, não conseguiam consolidar uma atuação
para os anarquistas, para quem se reivindica anarquista nessa luta geral. Enfim, e acaba que ficava isolado. A gente entra aí com uma proposta de tentar trazer de volta os anarquistas para esse meio. Tipo, e nesse sentido a gente mantém... Vou retomar agora outra pergunta aí que eu não respondi lá, que é no sentido de se a gente mantém relações com outras organizações, né? Tipo, no que diz respeito ao anarquismo, a gente tem sempre esse intuito de chamar organizações como a CAB, né, e as suas associadas, acho que eles são federalistas também, né, tipo, a questão da OSL aqui em São Paulo, de chamar sempre para uns espaços de frente ampla, de atuação geral, né, tipo, com sindicatos, com entidades de base mesmo, e atuação pela categoria, enfim, trazendo mais para a unidade dos anarquistas, que acho que, a gente sente falta num cenário, assim, político aqui de São Paulo, pelo menos, né, que acho que o pessoal do Rio pode ter análise mais concreta de lá, vou falar mais aqui de São Paulo mesmo. A gente, enfim, a gente acaba que tem uma majoritária, assim, de comunistas, tal, uma esquerda tradicional que, a gente tem que sempre apresentar as críticas, né, mesmo compondo a unidade que agora se impõe pela conjuntura, a gente sempre apresenta as críticas, e acho que, é uma crítica que os anarquistas têm que estar presentes nessa luta para colocar, sabe? E acaba que se você se exime, você acaba que, tá meio fadado a ficar num trabalho local, num eterno trabalho de base, assim, que não necessariamente vai conseguir esses avanços, né? Localmente, talvez, mas a nossa estratégia, a gente bebe bastante dessa questão do materialismo, né, do Marx e tal. Também a gente, tem uma perspectiva estratégica de, realmente conseguir unificar a nível mundial, assim, no limite, né? E acaba que essa estratégia aí, mais local, do anarquismo, que sempre foi empreendida, tipo, por muito tempo foi empreendida, não sempre, né? Porque temos exemplos aí de outras experiências e tal. Enfim, acaba que a gente tenta apresentar caminhos mesmo, né? Tipo, de como começar a disputar de fato o movimento dos trabalhadores enquanto anarquistas contra o Estado, não de uma maneira eleitoreira, sabe? Acho que a agremiação por partido não pressupõe isso. Acho que a organização tem um caráter de unidade de ação, de unidade teórica, né? Essa coesão mesmo, que na verdade a gente acaba que consegue usar essa estrutura da plataforma que eles pressupõem, né? Tipo, isso, eles preconizam uma união dos anarquistas nesse sentido, de, enfim, ter esse centralismo nosso, sabe? Tipo, de essa democracia interna do partido para ter uma coesão. Acho que isso não se opõe a todo aquele discurso da horizontalidade, né? Que fica muito tipo, nossa, autoritário, as estruturas, né? É burocrático, não sei o quê. Acho que não é muito isso. Acho que é superar barreiras reais das organizações, saber quando que você está fadado a empreender um projeto que não vai ter adesão real das massas porque não responde, sabe? Tipo, acho que a gente também nem pretende, na real, aderir todas as massas, mas, enfim, apresentar propostas para que elas, enfim, tomem à frente seus movimentos, superar as direções burocráticas dos sindicatos, né? Acho que isso pressupor os anarquistas, tipo, de dar força para as bases e nunca se sujeitar a nenhuma coerção, enfim, certo. Mesmo dentro dessas organizações da esquerda, dos trabalhadores mesmo. E é comum também, todos esses tipos, essas correntes anarquistas, críticas ao marxismo que muitas vezes chegam ao anti-marxismo, né? E daí no manifesto de vocês falam, tem uma crítica e uma autocrítica em relação ao marxismo. Então, fala um pouco pra gente, né, sobre o que vocês falaram no manifesto, comentando essa parte em específico em relação ao marxismo e qual que é a relação que vocês têm hoje com as correntes marxistas e o que vocês acham desse antimarxismo que tem perpassado. Então, essa questão do marxismo para os anarquistas, né, eu acho que é meio polêmico mesmo, na real, porque passou por muito tempo falando, por exemplo, da questão entre Marx e Bakunin, que eram, grandes divergências e tal. Na verdade a gente não tem essa variação, acho que era uma divergência meio que até pontual lá, virou uma baixaria lá no Internacional, enfim, acho que não tem essa... A gente não faz essa demonização do Marx como alguém autoritário, enfim. Acho que
teve a sua militância lá também, estava, enfim, comprometido com a revolução, com as ideias revolucionárias e tudo mais, e trouxe grandes avanços, principalmente na questão dos métodos de análise, identificar a classe trabalhadora, né, e não simplesmente o poder e a, enfim, opressão em abstrato assim, enfim, caracterizar o capitalismo mesmo. E eu acho que, é isso que acaba que a gente bebe bastante do marxismo nesse sentido, né, na nossa análise, tipo, frente ao capitalismo, frente à exploração que a gente vê, a dinâmica dessa exploração, dos momentos de crise e tal. Eu acho que, a gente tem produções anarquistas nesse sentido, tem a produção do Marx, eu acho que não é descartável assim, né, como muitas vezes se faz. E com outras organizações marxistas. A gente faz uma avaliação, na real, que a gente vive um período ainda não pré-revolucionário, né? A gente ainda tem vários acordos, na verdade, com organizações marxistas, por exemplo, aqui mesmo na USP, né? Essa militância aqui no Estudantil, a gente tem proximidade aí com o Território Livre, tal, que é trotskista e tudo mais. Mas, enfim, a gente tem acordos práticos, sabe? Nesse caso específico, a gente tem análises parecidas, né? Da conjuntura e de necessidades imediatas de defesa, né? Aliás, essa é uma questão muito interessante, assim, acho que a proposta de agora se manter nas pautas mais defensivas dos trabalhadores nesse momento do capitalismo, nesse momento histórico agora. Não, enfim, é isso que eu estava falando, a gente tem acordos com algumas tarefas que só colocam para agora, mas isso não faz com que a gente apague as críticas que a gente tem, né? A gente já está partindo desde agora uma disputa dos anarquistas dentro desses movimentos. E acho que, temos acordos, a gente consegue disputar isso. Enfim, unidade na ação agora nessa conjuntura é importantíssima. E já aproveitando essa questão, vocês falam que vocês têm uma escolha pelo método de análise materialista dialético. Explica pra gente mais ou menos como que vocês pensaram nisso, como vocês chegaram a fazer essa escolha e pontuar no manifesto. Então, na verdade vem da caracterização um pouco que a gente faz da classe trabalhadora, né? Tipo, no sentido de, enfim, dessa divisão de classes que é histórica, tipo, não só no capitalismo, mas desde antes, essa progressão na história, tipo, de como as relações da propriedade, divisão do trabalho se dá, né? Eu acho que, isso traz um arsenal teórico bastante rico, no sentido mesmo da gente caracterizar a classe trabalhadora, né? Eu acho que vem um pouco como uma... Enfim, é uma questão prática, assim, de caracterizar, sabe? A gente está sempre, na real, tentando discutir em cima desse método, saber, enfim, o que isso pode ser aprimorado, onde que ele se aplica, se tem algumas deficiências, isso é sempre discutido. Mas tem a base materialista, assim, é um pouco da gente sair desse campo ideológico também, que o anarquismo muitas vezes ficou, né? Tipo, esse anarquismo individualista, sabe? Tipo, de colocar realmente as contradições entre o burguês e o trabalhador, entre o empregador e o empregado e tal, numa perspectiva, da produção mesmo e de como essas pessoas se inserem, porque acho que essa é uma das únicas análises aí que coloca numa perspectiva mais global mesmo e concreta, assim, que a gente consegue avançar, né? Não sei. Fazer uma pausa aí pra ouvir um som. De pé
estamos aí de volta. Quando vocês falam no manifesto na centralidade da classe trabalhadora como sujeito revolucionário, explica pra gente o que vocês entendem por classe trabalhadora, tendo em vista que essa concepção tem diferentes interpretações nas diferentes correntes. O que vocês entendem por classe trabalhadora? Tá. Então, na verdade, acho que, assim, por que é a classe trabalhadora e não, sei lá, qualquer indivíduo, né? Por que caracteriza dessa maneira, assim? Acho que, é identificar, o potencial progressista, né? Que tem nesse setor inserido aí na produção capitalista, né? De hoje e tal. Melhor, que vem se consolidando aí faz séculos já. Apesar de ser recente em níveis históricos e tal. De realmente ser quem que pode estabelecer novas bases para uma nova sociedade, tipo, utilizando todo o avanço, né, dos meios de produção, tal, acho que perspectiva materialista isso aí, né? Enfim, de quem consegue realmente, quem tem esse potencial agora de levar a sociedade, tipo, a um novo estágio, né, tipo, enfim. Aí o que seria a classe trabalhadora na nossa concepção? Na verdade, basicamente quem está inserido numa relação assalariada, né? Aqui, que tipo, tem a produção da riqueza nas suas mãos, né? Que, enfim, e não recebe tudo isso que produz. Eu acho que isso é meio básico, acho que isso é meio, na verdade, quase consensual, né? Tipo, entre as correntes reivindicam esse marxismo, o materialismo, enfim. Mas, enfim, lógico que a gente acaba que tem que aí entrar nas minúcias também, tipo, no potencial de organização de cada um desses setores, enfim, das especificidades da própria exploração mesmo, né? Tipo, da diferença entre um trabalhador terceirizado, um trabalhador efetivo, um trabalhador numa empresa privada, um trabalhador, enfim, na estrutura do Estado e tudo mais, né? E acho que, na verdade, a Aliança ainda está começando, na verdade, a estabelecer uma atuação mais concreta, né? Em cima da classe mesmo, das suas lutas reais, né? A gente está avançando nesses debates ainda, tipo... mas a gente tem essa base, né? Essa base e em vista já como que a organização desses setores pode se dar, né? A gente tem propostas, na verdade, no limite a gente não tem uma fórmula. Acho que um pouco da nossa divergência com o marxismo tá aí um pouco, né? Tipo, de não botar, enfim, como uma pedra mesmo, tipo, o que vai acontecer de fato. A gente aponta caminhos e, a gente deixa que o movimento também interfira nisso, que a realidade dê as respostas. Acho que e devido ao percurso histórico, tem muitas críticas a partido, não só a palavra, mas quando alguém se denomina partido, é comum fazer uma associação com os partidos institucionais, né, que disputam eleições, né? Tendo em vista que vocês fazem parte de uma tradição que reivindica o partido anarquista, vocês sofrem muitas críticas de outros grupos, anarquistas principalmente? Sim, na verdade, principalmente dos grupos anarquistas, né? Porque, enfim, na verdade, acho que a gente até falou um pouco sobre isso, sobre como que tá soando mesmo, né? Falar sobre partido e tal. Possibilidades de organização da classe que não estão apresentadas para ela, né? Tipo, agora. Acho que é central também falar do PT nesse sentido um pouco, né? Tipo, de para onde que as demandas dos trabalhadores sempre são apontadas, né? Tipo, de sempre o partido ter esse papel de terceirizar as demandas para, enfim, aplicar uma política lá que ele diz ser benéfica e tal. Na verdade, eu acho que isso é um pouco de confundir uma organização a nível partidário com o partidarismo burguês, assim, de organização de setores da burguesia para empreender os seus projetos lá, por via de seus partidos, né? Eu acho que, a gente entende essas críticas, entende, na verdade, até um pouco do fundamento delas, né? A gente tem uma análise de onde elas podem ter se fundado, essas críticas que a gente sofre nesse sentido. Mas eu acho que, ela, na verdade, é meio vazia, no sentido que, na real, a gente não vê essa oposição, né, entre atuação organizada
de uma vanguarda da classe, né? Tipo, a gente vê, na verdade, a organização do partido como organização de trabalhadores mobilizados, trabalhadores combativos, que tem acordo com esse projeto que a gente está construindo e que vai levar isso de volta para os seus locais de trabalho, que vai, enfim, construir as mobilizações segundo essas formas que a gente tem encontrado, né? Então, não sei, eu acho que muitas vezes a gente tem uma atuação partidária sem falar que é partido, sabe? Né? Acho que a luta contra o aumento de 2015, aqui que foi empreendida pelo MPL e tal, acho que tem umas críticas lá no site Passa a Palavra que falam sobre isso, né? Tipo, o limite, mano, de você dar direção, né? A gente não vê direção como uma coisa ruim, né? E, você atuar como uma direção, de você ter interferência nessa luta, acho que a atuação partidária dá respostas, né? A organização a nível partidário, ela dá respostas a isso. Então não acho que é mais ou menos isso, assim. Sim. Bom, já entrando nisso, então, entrar aqui mais uma polêmica, né, do manifesto de vocês, em relação ao conceito de vanguarda, que segundo vocês que dirige a classe trabalhadora, que vocês não veem problema nisso, que normalmente tem essa polêmica no anarquismo. Fala um pouco pra gente o que significa esse conceito pra vocês e se há diferença com as concepções de outras correntes do conceito de vanguarda de vocês. Sobre divergência com outras correntes, eu não sei se eu conseguiria discorrer muito sobre isso, assim. Acho que, na verdade, pra gente é um pouco do que eu acabei de falar, assim, no sentido de já existe uma vanguarda, sabe? Tipo, existem trabalhadores e estudantes, né? Fala também do movimento estudantil e tudo mais. Pessoas que se engajam mais, né? Pessoas que, enfim, levam maior combatividade, botam, tipo, uma necessidade para suas categorias, para seus companheiros de curso, de local de trabalho e tudo mais, levam essa necessidade de trabalhar com uma coisa coletiva, né? Acho que esse impulso, né, de você tentar empreender algo coletivo e levar isso à frente e tal, você já falar sobre isso e tentar organizar isso, acho que essa já é uma atuação de vanguarda, sabe? Mas que as pessoas... E acho que isso, e nesse sentido, não é ruim, sabe? Porque é uma atuação que ela não divide já, você não deixa de ser um trabalhador por estar atuando dentro do partido, sabe, tipo, participando da construção dos seus movimentos e tal. Você se torna uma vanguarda, é necessário que essa vanguarda tenha, né, propostas a longo prazo também. Acho que você falar, cada um só tem sua opinião e tal, acho que você acaba mascarando, tipo, vou discorrer mais sobre isso, porque acho que vai ficar errado como pode ser entendido. Tipo, quando as pessoas falam, cada um tem sua opinião só, aí você mascara fala que é horizontal, toda a sua estrutura, tal, você meio que, esses trabalhadores mobilizados, né, você possa apontar para eles projetos a serem levados, né? Mas aí também, já pegando o gancho do manifesto, vocês fazem uma crítica, né, a outras formas de política, vocês fazem um autonomismo, né? Aí vocês mencionam que há demonstrações de um projeto político que precisa ser superado e que o mesmo está fadado a completa nulidade. Aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa parte do manifesto, do autonomismo em si. Sim. Então, sobre o autonomismo, eu acho que podem ser apresentadas várias críticas, né, que são as que a gente sustenta, na verdade. Esse debate aí da luta contra o aumento foi empreendido também por pessoas que já estavam, enfim, se comprometendo com esse projeto de criar aliança, enfim, dentro do Rizoma, essa organização, né, esse partido. Enfim, são críticas no sentido justamente de não apresentar uma proposta coesa e geral, assim, sabe, para a classe. Acho que a proposta de uma atuação a nível meio temático, né, tipo no sentido, vamos falar agora de transportes, ou vamos falar agora por causa da água, vamos falar agora por tal tema, e não centralizar isso numa análise global, se expressa num programa com muitas lacunas, né? Acho que se preenchem, enfim, por discussões muitas vezes descoladas da realidade. Você vira sempre grandes aulas, né, para ensinar as pessoas por que elas devem lutar por tal coisa e não que elas sentem na pele que elas precisam de tal coisa e que tem obstáculos concretos em cima disso.
Eu acho que nesse sentido, né, a nível histórico, assim, acho que o autonomismo não apresenta um projeto que avance de fato. Ele pode ter, né, uma questão dos métodos, né, tem uma discussão sobre os métodos tal, ser sempre mais radical, até a origem do autonomismo nessa luta anticapitalista, acho que teve bastante, né, de ações, nos anos 80, né, várias ações, né, tipo, mais radicalizadas, até na própria ação de grupos como o MPL, assim, trancamentos de rua, influência deles no movimento secundarista também. Questão de método, acho que eles têm esse avanço. Mas, por exemplo, quando você começa a linkar a questão do aumento da passagem que teve agora em 2016, 3,80, tentar vincular a inflação, corrosão dos salários, você vê que, por exemplo, o protagonismo da classe trabalhadora acaba que é apagado e, várias outras coisas que não se esgotam no aumento da passagem, que a gente sofre até agora, e de uma forma cada vez mais tensa mesmo, né, nessa conjuntura assim, de ajuste fiscal, reforma de previdência e tal, você não vê uma resposta para isso, você não vê uma proposta a ser seguida, tipo, e agora, né? Acho que muitas pessoas acabam, por exemplo, desde 2013 aí, ficar sem saber para onde ir, né? Fica perdido, sabe que quer fazer alguma coisa, quer se organizar e não tem, às vezes, como dar vazão a isso, senão por uma luta pontual, às vezes, e de caráter até temático, muitas vezes, assim. Vamos fazer uma pausa aí pra ouvir outro som. Antes da criação do universo, Deus não fez nada. Não consta. Um dia, não se sabe por que, ele decidiu criar o universo. Também não se sabe por que e nem pra quê. Fez, segundo a Bíblia, o universo em 6 dias. 6 dias só? 6 dias. Descansou ao 7º. E até hoje nunca mais fez nada. Isso tem algum sentido? Criada pela mente humana em busca de consolo, a crença um Deus cruel fez o homem tirano. O maniqueísmo entre inferno e o céu. O ser humano sensa detesta tudo que é cruel. As rivalidades causadas pela religião, entre muçulmanos, hindus, cristãos, entre judeus, católicos, protestantes. Uma história de carnificina, um banho de sangue. O fundamentalismo dos xiitas e sunitas. Quantos genocídios foram causados pelos teístas, seguindo as instruções do Alcorão, da Bíblia. Incitações de violência e injustiça, inquisições cruzadas, queimadas de bruxos, tenebrosos instrumentos de tortura. A guerra religiosa, perseguição aos ateus, aos homossexuais, aos cientistas, aos plebeus. Conversões forçadas pelo terror é eficaz. Escravização de negros orientais, castigo em crianças, tratamentos brutais aos deficientes físicos e mentais. Uso de tortura nos interrogatórios, chicoteamento, mutilação. Era notório, a Bíblia é uma história de perversidade que corrompe e brutaliza a humanidade. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Milhões de armênios massacrados na crueldade, o primeiro genocídio moderno com brutalidade. Milhões de mortos nos campos de concentração da Sibéria foram vítimas fatais de uma elite perversa. Stalin estudou pra ser padre ortodoxo eficaz, nunca abriu mão de suas crenças tradicionais. Perseguiu a igreja somente por questões de poder, mas em seu íntimo nunca deixou de crer. O exército do Czar, que matou milhões da Ucrânia, cometeu a mais cruenta e insana atrocidade humana. Mortos de fome com atos de canibalismo. Aqui Deus mais uma vez se mantém omisso. Uma verdadeira limpeza étnica nas aldeias, a mais perversa e sanguinária violência. Primeira Guerra Mundial, 40 milhões de mortos, terra fértil
combate onde a igreja expandiu seus negócios. Atrozes como os russos foram na Chechênia. A fé não salvou as vítimas da violência extrema. Judeus, ciganos, minorias étnicas foram exterminados na Segunda Guerra pela tirania dos nazistas covardes. Os mesmos acreditavam na cristandade. A tal raça ariana foi legitimada pela igreja, conspirada e articulada por uma religiosa seita. Matéria em forma de átomos com 700 gramas causou aniquilamento de 140 mil pessoas em Hiroshima, Nagasaki, ação cruenta feita pela nação mais cristã do planeta. Na Bíblia há crueldade, há incestos, há violência de todo tipo, há carnificias. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Na década de 90, na Bósnia, guerra cruel, étnica religiosa, em nome de Alá, muçulmanos, croatas, resultado 40 mil mulheres estupradas, 100 mil mortos por balas traçantes, 2 milhões de refugiados, migrantes, sem teto, sem comida, sem sonho, somente com a fé em um Deus insano. Ruanda, Hutus, vítimas do morticínio. Os países cristãos financiaram o genocídio. No Sudão, negros eliminados pelos árabes, muçulmanos devotos da Islâmica Irmandade. 1 milhão de mortes no genocídio de Darfur, maior massacre do início do século XXI. Urro contra os xiitas e iraquianos, solda cáustica em nome do Deus tirânico. Saddam Hussein químico em atrocidade mil, dizimaram os curdos sobre o céu azul anil. As revoluções, a guerra de Napoleão Bonaparte, francês, devota a arte do massacre. Nas politeístas também forjaram seu algoz, em nome dos deuses a matança é feroz. O matador chinês Kublai Khan disse amém, mandou 77 milhões de compatriotas pro além. O líder sanguinário, General Ponte, com devoção, chacinou de forma um rei do terço da população. A imperatriz da China, Xixi, mandou liquidar 2 milhões de pessoas em nome de Jah. Kublai Khan da Mongólia também na mesma linha, matou 19 milhões numa cruenta carnificina. Leopoldo da Bélgica dizimou milhões de vidas, acreditava ser iluminado pela luz divina. No Japão a elite exterminou milhões na espada, sangue e corte decapitado por toda a estrada. Gengis Khan da Mongólia perversamente assassinou milhões em nome dos deuses prepotentes. Vietnã, a guerra química com Nepal e bombas, 100 mil mortos pela potência cristã americana. Bomba atômica deixou sequela pra eternidade. Em nome de Deus nunca houve tanta crueldade, religião e política que perpetuou no Japão. Muito fanatismo, intolerância, decapitação. Os deuses como sempre impulsionadores da barbárie. As missões suicidas dos soldados kamikazes se sacrificaram pensando viver a eternidade. Lado a lado com as tirânicas divindades, reflita o teocídio e tire suas conclusões. O lado da história manipulada pelas religiões. Não importa a religiosidade, é sempre a mesma intenção: manter a verdade escondida, manter o povo na alienação. Naturalização das crenças nas divindades é o espectro algoz da humanidade. Quando a igreja inventou o pecado, inventou um instrumento de controle, não das almas, pois para a igreja elas não importam. Inventou um instrumento de controle dos corpos. Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Onde está Deus na tragédia, nas calamidades? Onde está Deus perante as barbáries? Onde está Deus quando a tirania aterroriza? Onde está Deus quando a humanidade agoniza? Imaginar que a Bíblia, o Alcorão, são inspiração divina. Inspiração divina como? Que canal de comunicação chama Maomé? Ou os redatores da Bíblia com Deus, que está aí enviando o que deveria ser escrito? Nós somos manipulados
doutrinados desde que nascemos. Em memória a José Saramago. Estamos aí de volta. Comenta com a gente uma nota que teve bem recentemente, né, em 2016, que é isolar os provocadores e desorganizadores para consolidar a frente anarquista. Sobre o encontro Anarquistas frente à crise política, fascismo não passará. Acontecido aí por conta da crise política. O que aconteceu? Explica pra gente essa nota. Sim. Enfim, né, a gente participou aí do chamado junto com o pessoal do Anarquismo Movimento chamado da primeira plenária aí dos anarquistas aqui em São Paulo, né, e tal. Enfim, a gente tinha uma esperança aí nesse espaço de conseguir justamente ter uma discussão entre os anarquistas frente à conjuntura nacional, né, frente aos ataques aos trabalhadores e tal, e uma posição dos anarquistas frente a isso. Enfim, acho que eu vou dar uma história do que aconteceu lá, tipo, falar quem eram esses provocadores, né, meu? Enfim, a gente teve lá o debate, teve lá falas, né, tudo mais, e no final, na hora de encaminhar, acabou que todas essas tendências do anarquismo aí que a gente tem discordâncias, elas meio que se afloraram aí em discursos, né? Não sei nem se as pessoas estavam realmente defendendo isso, né? Muitas pessoas, inclusive conversando com pessoas que não são da organização, que estavam lá, ficaram muito com esse sentimento de que, eram pessoas que estavam lá justamente para desmobilizar, desorganizar, enfim, esse trabalho que poderia ser levado à frente. As pessoas estavam querendo consolidar alguma coisa, enfim, falando, por exemplo, não precisa se reunir, ou enfim, não precisa tirar proposta, não precisa nem ler as propostas, né, tal. E essa nota que a gente escreveu, na verdade, vai mais uma questão pontual, assim, desse espaço que aconteceu lá, né, de ter essas pessoas que estavam lá muito contra, na verdade, na prática, assim, contra a consolidação de, enfim, uma discussão dos anarquistas frente a essa crise concreta, por exemplo, né. Não sei, tem algum ponto dessa nota que você estava querendo saber? No geral mesmo. E em relação também às lutas relacionadas a gênero, vocês também soltaram uma nota nas redes sociais sobre acordos mínimos sobre o feminismo e a luta das mulheres. Aí comentar por cima sobre isso. Sim. Então, esse foi um texto aí que foi elaborado aí pelas mulheres aí da corrente, né? Da aliança, na verdade, que ela vem de debates que a gente tem tido, né, a nível de corrente no estudantil, a nível de partido também, de qual que vai ser a nossa linha mesmo de gênero, fechadamente, assim, tipo, a da aliança a gente já tem mais consolidada, mas estamos tendo esses debates também a nível de estudantil, saber o que as militantes estão sabendo, tipo, estão discutindo e tal. Acho que é uma coisa que está sendo mais tocada pelas mulheres da corrente, né, a questão de elaborar um programa nesse sentido, e a gente tem tido essa discussão de uma maneira que ela baliza também nossa organização interna, né? Tipo, acho que a proposta organizativa, assim, a gente sempre fomenta, né, a auto-organização das mulheres, dos negros, dos setores oprimidos e tal, que tem essa opressão mais específica, que obviamente se liga e se intensifica com a questão econômica, né, da exploração do trabalho, de quais são os postos que tem. Enfim, são discussões que têm balizado, na verdade, a nossa linha feminista mesmo, assim, da luta das mulheres. Mas enquanto aliança a gente já tem esse debate mais acumulado, e isso está sendo colocado também nas discussões do enfrentamento, né? Tem sido debatido, enfim, em outros lugares também. Certo, e agora a pergunta cabeluda, né? Que é, frente à crise política aí que o Brasil está vivendo no começo aí de 2016, daí tem diversos posicionamentos de vocês nas redes sociais. Aí queria que você comentasse um pouco no geral qual é o posicionamento que vocês têm. Acho que uma das questões aí que pode ser uma das maiores polêmicas é a questão do impeachment, né? Tipo, impeachment ou não, o que se coloca como tarefa para a classe trabalhadora, para os estudantes, filhos dos trabalhadores, nesse momento, tipo, se a gente deve ou não apoiar a saída da presidente, né? Acho que, assim, fazendo uma análise
análise que a gente expôs já nesses posicionamentos e tal, a gente vê que na verdade que essa polarização entre esquerda e direita expressa em PT e PSDB não é bem esquerda e direita, assim. A gente coloca isso num campo da burguesia, né, da política do Estado, né, da gestão do Estado, e acho que, a gente coloca que é uma política que, enfim, ela não diz respeito necessariamente ao futuro da classe trabalhadora, né, diz respeito em algum nível, eu já vou chegar nele, mas no primeiro momento, na questão de o ajuste fiscal vai ser mais brando, né, vai ter realmente alguma melhora, enfim, nas condições de vida, o PT tá lá para isso? Acho que é uma pergunta que eu posso responder com um não, né, primeiramente, assim, e segundo, qual que, pode ser a única coisa que saia desse processo, né? Primeiramente, assim, o PT, o governo Dilma, já está em vias de sair, assim, né? A gente já está vendo aí uma articulação de outro governo de coalizão aí, que é o do PMDB, PSDB e tal. Enfim, várias coisas sendo enterradas já, dos casos desses partidos, desses outros políticos. Frente à crise política, né, de decadência aí do projeto petista, né, frente à política nacional e tal, que a gente vê, enquanto aliança anarquista, é o rearranjo das forças da burguesia para ver quem que vai aplicar o próximo, ou melhor, os golpes de agora em cima dos trabalhadores e da juventude, né, que está nas universidades, que está nas ruas também, nas escolas secundaristas, enfim. E acho que, na verdade, uma parte dessa análise é que também que o governo do PT já está saindo fora, né? Tipo, o impeachment já está aí para acontecer. E a gente vê muitos setores aí da esquerda muito preocupados, né, em tomar partido nisso, né? Seja para ser a favor do impeachment, né? Seja para ser contra ele, por aí diversas razões. A gente, na verdade, da aliança, a gente não vê como necessária uma defesa do governo. Tipo, acho que a nossa concepção, a defesa contra o impeachment, ela meio que se cola já com uma defesa prática do governo Dilma hoje, aqui agora, né? E, enfim, e eu acho que, na verdade, essa é um jogo, esse jogo do impeachment no impeachment é um jogo que, na verdade, acaba que ele só tem confusões a trazer para a classe, para as mobilizações. Acho que é necessário que, tipo, a esquerda se unifique, na verdade, para defender contra esses ataques, contra as políticas que vão ser empreendidas contra, enfim, pela mão da Dilma, num governo que o PT pode se organizar lá, né, com uma certa estabilidade, seja com um governo de coalizão aí, que vem por parte do PMDB, do PSDB, como, enfim, cabeças desse outro negócio, mas tem outros partidos aí burgueses que estão juntos já nessa, que já saíram até da base aliada do PT. Mas enfim, mesmo sabendo que esse impeachment é um golpe institucional, né, acho que a gente tem que colocar nesse termo porque não é um golpe de Estado, a gente não está vendo, na verdade, uma mudança estrutural que, volte a gente para outro modo de fazer, outra estrutura política, assim, pro Brasil, né? A gente não vê uma ditadura agora em vias de acontecer, né? A gente vê um rearranjo da burguesia, mas com um único objetivo de aplicar os ajustes, enfim. E acho que a necessidade clara agora, tem que ser colocada uma necessidade clara agora, de ser contra essas políticas, ser contra todo esse pacote de ajuste que vem, tanto de qualquer um dos governos. E, obviamente, o que eu ia falar num outro momento aí, é que o PT, a saída dele, na verdade, em algum sentido, nos movimentos, já tem que ter uma postura totalmente antigovernista, assim, sabe? Acho que a hegemonia da CUT, né, no movimento sindical, da UNE, no movimento estudantil, das outras organizações como a UBS, UMES também, enfim, que tem feito um desserviço para as mobilizações e tal, é necessário ser combatido desde já, como qualquer outra direção burocrática. E acho que, numa perspectiva de queda do PT, acho que essa é uma coisa favorável para os nossos movimentos, para as nossas lutas em defesa da classe trabalhadora, né? Nessas pautas de defesa do salário, defesa contra as demissões. E é isso. Bom, aqui no geral da
das perguntas, vocês já disseram mais ou menos, né, a atuação de vocês no nível social. Mas aí perguntando mais especificamente, onde vocês têm atuado hoje, nesse período de construção da Aliança? Sim. A Aliança é um projeto recente, como eu falei no começo da entrevista, né? A gente começou aí pelo estudantil, a gente na verdade não está dando total peso ainda na formação de uma atuação sindical, né? De uma corrente sindical e tudo mais. Obviamente isso está em vista, a gente tem conversado aí com trabalhadores que têm interesse e tal, estão conversando com a gente, mas majoritariamente nossa militância tem sido nas universidades, né? Nas universidades aqui de São Paulo, né? Do ABC, da UFABC, da Fundação Santo André, tal. Aliás, mesmo essas universidades aqui de São Paulo, elas têm, enfim, trazido outras discussões que têm ampliado até o leque de discussões da Aliança e tal, até no nível dos trabalhadores em outros modos das universidades, tal. Acho que nesse sentido a gente tem ampliado a nossa compreensão do movimento mais geral, assim, né? Mas a atuação concreta, a gente tem atuado no movimento estudantil, principalmente, né? A gente tem militante aí no Metroviários também, no sindical, mas a gente ainda não tem a corrente militar. A gente tem impulsionado mais o movimento estudantil, mas sempre numa linha de aliança com os trabalhadores, né? Acho que esse recorte de classe que a gente faz para o movimento estudantil, ele não é à toa. Acho que trazer os estudantes, né, que precisam dessa permanência, precisam entender que na verdade a universidade, na prática, tem sido para você se formar e conseguir melhores condições para você, né? Então, tipo, a perspectiva de você ser um trabalhador logo menos, acho que é uma coisa que impõe uma necessidade, assim, da gente trazer os estudantes mais perto também do movimento sindical, trazer mais perto das demandas dos trabalhadores, né? Entender que, uma demanda por permanência estudantil não pode ser desvinculada de uma demanda, contra a terceirização, porque é mais contratações, não é abrir terceirizado um bandejão, não é abrir terceirizado, enfim, qualquer outro setor das universidades. E também, se não é permitido isso dentro das universidades, se a gente não pode permitir isso dentro das universidades, por que a gente permitiria fora, né? Por que a gente permitiria, né, PIDVs na Petrobras, no limite, assim, tipo, sabe, se 12 mil pessoas estão jogadas na rua, questão das fábricas ocupadas, né? Tem alguns coletivos da esquerda que têm se posicionado aí com relação à questão da MAB, né, em Campinas. Enfim, acho que essas são iniciativas aí que cada vez mais a gente tem tentado colar os estudantes nessa luta, sabe? Mas é isso. Sim. E como ingressar na Aliança Anarquista? Como é o processo de entrada de novos militantes? Quem se interessar, como que faz? Então, a gente, na verdade, para o pessoal aí que é estudante e tudo mais, né, tipo, tá nas universidades, tá nas escolas, a gente encaminha o pessoal mais para começar uma militância, uma conversa aí com o pessoal do enfrentamento, né, mais para, enfim, ter acordo com essa atuação, que é a atuação da aliança na prática, né. E aí acho que nesse processo da militância a gente faz as formações, né, isso no caso do estudantil. Aí a gente tem um processo de acompanhamento e tal, a gente sempre destaca aí o pessoal para fazer as formações mínimas com relação à plataforma, com relação à própria ideologia alemã lá, que o Marx começa a estabelecer o materialismo, né, dialético, histórico dialético, enfim, questão de Bakunin também. Enfim, a pessoa passa por esse processo e, enfim, a gente vai discutindo caso a caso nesse momento. A gente planeja aí, enfim, ter uma atuação sindical, né, como eu estava falando. Então, também os trabalhadores que se interessam pela proposta da aliança, pela atuação que a gente leva no estudantil e quer estabelecer, elaborar um programa para a sua categoria lá, para os trabalhadores mesmo. Eu acho que, a gente tem discutido isso mais individualmente, mas logo menos a gente vai ter novas iniciativas nesse sentido. E a gente vai divulgando sempre nas páginas, no blog. Agradecer a presença de vocês aqui no Desobediência e deixar o espaço aí para vocês falar o que vocês quiserem, deixar contato e valeu. Quem quiser entrar em contato aí com a Aliança, né, a gente tem a página lá no Facebook, Aliança Anarquista, e temos um e-mail aí no RiseUp, né, aliança-anarquista, @riseup.net.
Enfim, aí só estabelecer esse contato e a gente vai discutindo qualquer dúvida, qualquer interesse, pode mandar inbox ela também, a gente responde e é isso aí.